Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 185. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um projeto Iniciação. Hoje, programa de número 185. Estamos ao vivo para o mundo, para o Brasil, para todo mundo. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos todos. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Estamos iniciando aqui o nosso encontro semanal, hoje, do dia 29 de novembro, fundamentos do projeto Iniciação, né? Justamente o projeto Iniciação. Sempre lembrando que o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais. Os ensinos, nos dados pela mestra Helena Petrolio Blavatsky, e os ensinos nos dados pelo nosso mestre, professor Henrique G. de Souza. A mestra Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o professor Henrique G. de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biologia. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquário. Então, aí estamos, né? Então, isso é muito importante, sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem. Então, aqui nós temos também que aqueles que quiserem seguir o caminho da iniciação devem entrar numa escola iniciática, né? Isso é fundamental. E a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Nós, de nossa parte, nós convidamos essas pessoas para virem fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. Devemos lembrar que, em janeiro agora de 2026, em todos os departamentos, na segunda semana de janeiro, já começa o grau peregrino, que é a porta de entrada para a eubiose. É o primeiro grau. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando os 5 graus, então a pessoa pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de todos os eventos internos e externos, palestras internas, externas, ritualísticas, todas ritualísticas, né? E, além disso, muito importante, ela pode e tem o direito de ler e estudar as revelações, as cartas de revelação do professor Henrique G. de Souza, que são milhares e milhares de páginas. A pessoa pode dizer, como é que eu posso entrar em contato com a eubiose? É simples. Entra no busca da internet, né, numa ferramenta de busca, e localiza lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela vai encontrar o site da eubiose. No site da eubiose existe um botãozinho lá, tem todas as informações iniciais a respeito da eubiose, então só clicar no botãozinho e a pessoa vai receber uma pergunta. Qual é o seu nome? De que cidade você fala? Então a pessoa dá o nome e dá a cidade onde ela está. Então eles dão imediatamente se existe um departamento na sua cidade, ou eles vão indicar também o departamento que existe mais perto da sua cidade, no seu estado. Então a pessoa entra em contato ali no site tem o telefone dos departamentos, né? Tem o endereço, tem o e-mail, tem tudo lá. A pessoa pode entrar em contato e estabelecer o início do seu curso peregrino. Aí está, então. Se não houver um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, e a pessoa tiver dificuldade de fazer o curso presencial, ela pode fazer o EAD, Ensino à Distância. Mesmo assim, ela fala com o departamento do seu estado, né, próximo à sua cidade, e lá eles vão determinar justamente todas a conversa que tem que haver inicialmente para que a pessoa receba pela internet o material do curso peregrino. Depois, sucessivamente, ela vai fazendo os outros graus também. Então, está de início esta
apresentação inicial, né, justamente sobre a eubiose e como a pessoa pode participar da eubiose. Nós temos aí mais um mês, né, para começar o curso peregrino, né? A pessoa pode, durante esse mês de dezembro, ela pode, então, assistir palestras, né, que nós temos aqui disponíveis, escolher nos departamentos, as palestras que os departamentos oferecem ao público, e, além disso, a pessoa pode entrar na internet e buscar lá Revista Dharana. A Revista Dharana está na forma virtual, ela é fornecida de tempos em tempos a todos aqueles que querem ler. São artigos de muito valor para ler. Além disso, na internet, a pessoa, é só clicar lá na internet, ela pode também descobrir a Revista Dharana, publicada na internet desde 1925 até 1977. Uma quantidade enorme de Dharana, e a pessoa pode ir estudando, né? Vai lendo, estudando os artigos, etc., já vai ganhando tempo. Aí está, então, essa parte inicial que nós queríamos falar, né? Sobre essa questão da eubiose. Muito bem. Então, vamos continuar o nosso estudo, né? Sobre esse processo da iniciação, né? Vamos lá, baseados nos ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza. Muito bem. Continuando, então, na sequência da vez passada, nós havíamos dito que os povos não descobriram a lei cíclica a que tudo está sujeito e ignoraram o próprio universo a ela está subordinado. Então, existem leis cíclicas que determinam a evolução dos povos, das civilizações. Os povos e as civilizações não percebem exatamente isso, mas existe ciclos, pela lei dos ciclos, né? Vamos dizer assim, o encaminhamento dos povos e das civilizações rumo a esse conhecimento da iniciação, né? E quando, como agora, a decadência e morte de uma civilização se aproxima, nós estamos no fim de uma civilização, para o início de uma nova civilização que irá ser desenvolvida agora na Era de Aquário, terceiro milênio, até que vai surgir o início de uma nova civilização no ano 3005, né? Então, quando, como agora, a decadência e a morte de uma civilização se aproxima, né, o orgulho e o esquecimento das palavras de amor e solidariedade, ensinados pelos inspiradores de suas religiões, não lhes permite morrer dignamente. Preferem destruir-se por si mesmos, sob a direção de tiranos, inspirados pelos rakshasas negros e auxiliados pelo karma, que através das idades sobre si se acumularam. Então, é claro que existem esses projetos cíclicos de desenvolvimento da humanidade, mas sempre existem aqueles que agem contra esse processo, né? Então, na eubiose chamam-se rakshasas negros, e auxiliados pela lei kármica que incide sobre os povos, né? Eles trabalham para a destruição do projeto evolutivo dessas civilizações. Foi assim, em todos os tempos, e por desgraça nossa, assim ainda é em nossos dias. Pouco importa que nas proximidades desses cataclismos, para defender e prevenir os povos da terrível sorte que os espera e salvar os que disso sejam dignos ou atendam aos seus clamores, surgem como agora, enviados da grande fraternidade branca, perfeitamente aparelhados para combater as forças do mal. As forças do mal estão aí permanentemente agindo contra a sociedade, contra a família, contra as instituições. Mas é claro que existem as forças do bem também, em paralelo, agindo da mesma maneira. Aí fazem parte da grande fraternidade branca. Estão aparelhados, né, através do ensinamento superior, para combater essas forças do mal. Então, existe esse entrechoque nos dias atuais, como sempre houve, mas agora com maior celeridade, né? Devido ao aspecto de mudança de ciclo, né? Então a gente vê esse embate diante dos nossos olhos de maneira bem clara, né? Muito bem. Então aqui, a maioria sorriu sempre de seus veículos, despreza seus avisos, vendo e ouvindo os enviados de Shambhala, não os reconheceu. Então, Shambhala envia seus enviados, mas, de maneira geral,
grande parte da humanidade não reconhece, não consegue identificar esses seres vindos de Shambhala, né? E dando-lhes dando as costas para esses seres de Shambhala, as multidões ignorantes entregaram-se aos senhores da face negra e, sedentos de sangue, as lançavam umas sobre as outras, pondo em atividade seus aporadores necromânticos e substituindo a divina cruz suástica, símbolo sagrado da evolução, pela diabólica e involutiva cruz sovástica. Isso é muito importante nos dias que nos precederam, na década de 40, né? 30 e 40, e agora, preponderantemente, nós vemos esses confrontos sendo realizados ainda hoje, né? A minoria, porém, agora a minoria da humanidade, a minoria, porém, ouvindo as palavras dos senhores da face resplandecente, recolheu-se à barca salvadora, por elas armada. São as sementes das futuras raças e civilizações, que o Manu transporta para lugar seguro e põe sob a proteção dos deuses. Desse modo, todas as vezes que a grande órfã está prestes a ser esmagada pelo peso de seus crimes, quando a lei irresistível da evolução lhe impõe mais um passo na escada infinita de Jacó, o Manu arvora sua barca e nela recolhe os que desejam ser salvos, ou no tumulto que precede os grandes naufrágios, consegue ouvir sua voz, a voz do Pai amantíssimo. Então, a grande fraternidade branca, os seres das hierarquias superiores, sempre fornecem a chamada barca salvadora, para salvar aqueles que têm dignidade, para continuar o trabalho de construção de uma nova civilização, que inevitavelmente vai começar no ano 3005, conforme o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, vaticinou, ou indicou que ia acontecer, né? Muito bem. Para isso, ele se humaniza, e sua presença é assinalada sempre que uma civilização apresenta sintomas visíveis de desagregação. Então, esses seres sempre se apresentam, principalmente no momento que as civilizações apresentam esses sintomas de desagregação. Todas as vezes que os homens se esquecem da sua origem divina, sempre que os rakshasas negros ameaçam destruir a obra dos deuses, o Adharma se levanta e o Dharma declina, segundo suas próprias expressões, quando, como Krishna, se dirigia ao seu discípulo Arjuna. Então, inevitavelmente, é o que nós estamos passando. Nós, inevitavelmente, isso aí o nosso mestre, já na década de 40, ele já dizia isso, inevitavelmente, aos nossos ouvidos, pode parecer uma coisa terrível, triste, né? Mas é verdade. Conforme o nosso mestre falou, estamos vivendo um fim de ciclo gasto e apodrecido. É fim de ciclo. Então, nós estamos vendo a degeneração das instituições, a degeneração, a ação nefasta de seres que agem como veículos das forças das sombras, as próprias forças das sombras agindo, né? Os apoiadores, simpatizantes também dando ênfase às forças das sombras, para quê? Para impedir que a Terra caminhe para a quinta dimensão e surja no Brasil, na Terra, e principalmente no Brasil, uma nova civilização. Isso aí é muito importante, esse entendimento, né? O ciclo que nós estamos vivendo é um fim de ciclo gasto e apodrecido. E Jesus nos citou na sua época, citando que é justamente a separação do joio do trigo. Aproxima-se uma daquelas transformações a que a humanidade está sujeita de milênios e milênios, remanescentes dos celtas e germanos, quarta e quinta subraças arianas, que há 1 milhão de anos desceram do planalto da Ásia Central em demanda do Ocidente, e de sua passagem através dos velhos continentes deixaram vestígios imorredouros, estando prestes a terminar seu ciclo evolutivo, aceleram nesse momento o fim natural a que tudo está sujeito, destruindo-se a ferro e fogo. Então, a raça ariana nossa provém da raça Atlante, né? Inicialmente estava na meseta, foi levada para a meseta do Pamir, no Oriente, né? Uma região transhimalaíanica,
com relação à Índia, né? Nós temos a Índia, o Himalaia, lá na fronteira do norte da Índia, né? E depois, justamente, o lugar onde estava inicialmente, há 1 milhão de anos, a raça ariana se desenvolveu. Né? Depois a raça ariana ultrapassou o Himalaia, se expandiu pela Índia, formando, então, começando a formar as sub-raças da raça ariana, vindo novamente em direção do Ocidente. Então, a fraternidade branca, ou antes a Agartha, como o verdadeiro celeiro espiritual do mundo, sempre vigilante, mais do que qualquer outro momento da história humana, não podia deixar-nos entregues a nós mesmos, perdidos na selva negra da ignorância, incapazes de encontrarmos uma explicação satisfatória para os pavorosos tormentos que, em consequência daquele terrível entrechoque de avalanches humanas, daquela inominável crueldade tão lancinante, nos torturam. Isso aí o nosso mestre fala e faz parte da ciência inicial das idades. Apesar de todos os problemas que nós temos como seres humanos, diante do ataque dessas forças das sombras, a fraternidade branca está sempre presente, enviando seres de hierarquia, enviando mensagens, utilizando veículos específicos para que essa consciência superior se expanda pelo planeta Terra. Dando uma imagem sintética, não estamos sozinhos. Veja bem, deixando bem claro, nós não estamos sozinhos. Estamos ao nosso lado, estão seres de hierarquia, sempre nos dando força e intuições, e indicações para trabalhos a serem realizados rumo à nova civilização. E como das outras vezes, em idênticas circunstâncias, diz-lhe, então, o nosso mestre diz isso, né? Miguel Sousa, a grande fraternidade ergueu o facho redentor nas terras que de longínquas datas vinha preparando para servir de berço aos homens dignos de escapar ao cataclismo atualmente em ação e predestinados a encerrar o 5º grande ciclo da 4ª ronda. Não importa que a humanidade vulgar passe despercebida. Não interessa se a humanidade vai perceber ou não. Ainda dessa vez, o farol erguido no cume da montanha sagrada da nossa terra. Nem distinga entre a multidão dos candidatos à salvação do mundo os verdadeiros encarregados de manterem vivas as chamas que o animam. Então, a maioria da humanidade não enxerga a presença desses seres que mantêm viva aquela chama do desenvolvimento espiritual rumo à nova civilização. A maioria não. Uma elite percebe a presença desses seres, mas esses seres estão sempre presentes e nos indicando os caminhos que nós devemos seguir para atingir a nova civilização. Isso não alterará em nada a realidade dos fatos, nem evitará que os senhores do todo conhecimento, os eternos defensores e guia da humanidade, forneçam àqueles, por eles escolhidos há séculos sem conta, para servir de núcleos às novas raças. Os elementos vitais da eterna sabedoria, de que só eles são detentores, e graças aos quais o fogo sagrado que desse farol irradia se irá formando, tomando cada vez mais perceptível aos olhos dos homens, que, tendo seguido o verdadeiro caminho da iniciação, de os vislumbrarem, sejam dignos. Então, esses seres estão sempre mantendo as suas informações, seus ensinamentos da eterna sabedoria e dando justamente a nós a possibilidade do verdadeiro caminho da iniciação, para nos tornarmos merecedores de trabalharmos para a nova civilização. A lei vai decidir quem vai e quem não vai. Aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização não reencarnam mais na Terra. Isso nos ensinou o professor Henrique José de Souza. Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Então, uma elite vai ficar para a nova civilização justamente para constituir esse cenário da 5ª dimensão na Terra. Agora, é claro que Deus não pune, nem castiga. Deus é amor e perdão.
Veja bem, aqueles que não estiverem em condições de participar da nova civilização na Terra, na quinta dimensão, não ficam mais na Terra, vão para planetas primitivos. Mas eles sempre têm e terão novas oportunidades. Que Deus é amor e perdão. Deus dá sempre oportunidade. É isso? Ele não castiga, ele dá oportunidades. Então, esses seres terão oportunidades para se redimirem, se levantarem e começarem seu caminho em direção à casa do Pai. Uma coisa é certa, todos chegarão à casa do Pai. Um mais cedo, outros mais tarde, mas é inevitável. Pela justamente a ação benéfica e amorosa do Pai Celestial. Como das outras vezes, a grande maioria terá olhos e não verá. Terá ouvidos, mas não ouvirá. Jesus falou isso, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Mas, como das outras vezes, a grande maioria terá olhos, mas não verá nada. Terá ouvidos, mas não ouvirá. A grande maioria da humanidade. A grande maioria da humanidade, eu digo 70%, no mínimo. Nós podemos dividir a humanidade em 3 partes. Né? Ou seja, 30% cada uma, né? 36%. Então, na verdade, 70% não fica mais na Terra. Os 30% restantes vai passar por uma fase de julgamento para determinar quem vai ou quem fica. Mesmo essa terça parte superior será julgada, né? Para ver quem fica ou quem vai embora do planeta Terra. Mas todos estarão sujeitos à lei do karma. Não é isso? A lei do karma, isso é muito importante. É muito importante a gente fazer uma reflexão também, que eu falo para os meus irmãos, a respeito da ação do Pai Celestial. Olha que importante. Veja que importante é esse comentário que nós vamos fazer agora. Né? O Pai Celestial perdoa, mas não desculpa. Tudo bem? Vamos deixar bem claro? O Pai Celestial perdoa, mas não desculpa. O que significa isso? O Pai Celestial perdoa, ele dá sempre oportunidades, mas ele não desculpa, ele não tira a culpa. Quem deverá tirar a culpa de cada um? Cada um de nós. Cada um de nós deve seguir a lei do karma, refazer o caminho, refazer o estado de entendimento, né, através da iniciação, e continuar. E nós é que temos que nos reconstruirmos. Né? Deus nos dá oportunidade, pelo amor, mas não desculpa. É isso? A gente tem que... Por isso que Jesus nos ensinou que nós devemos oferecer perdão a todas as pessoas. Né? Devemos perdoar a todos, assim como Deus perdoa. Né? Nós também, nós podemos perdoar, mas não podemos desculpar. Nós não temos o poder de tirar a culpa de quem quer que seja. Cada um tem que resgatar a sua própria culpa, na verdade, a sua transformação interna. É por isso que a iniciação é um processo de transformação individual, interna, de cada um. Olha que importante é esse entendimento. Né? O observador descuidado acentuará, quando eu falo assim, quando a gente fala que a maioria da humanidade terá olhos e não verá, terá ouvidos e não ouvirá, né? A maioria da humanidade, né, acentuará seu sorriso displicente e irônico, perfeitamente justificável ante as gargalhadas com que sempre foram recebidas as grandes verdades e todas as perseguições que em todos os tempos foram vítimas seus anunciadores. Quando ler as linhas em que o autor dessas ideias, o professor Henrique de Souza, e para tanto sobram razões que, de certo, oportunamente revelará. O nosso mestre está sempre revelando, né? Que o único caminho da salvação é sob o ponto de vista manúsico e apontado pela escola iniciática que os guias da humanidade erigiram na Terra para cumprir a gloriosa missão de escolher dentre os homens as sementes das futuras raças. Então, os seres de hierarquia estão na Terra para realizar esse processo de julgamento,
Quem julga é Deus. Né? Só Deus pode julgar, porque ele sabe de tudo. Mas esses seres de hierarquia servem de veículos para que a lei cósmica se perpetue e se ocorra na face da Terra. Né? Então, o julgamento vai existir, evidentemente. Tantas são as barcas de salvação espalhadas pela face da Terra, donas, na sua maioria, de fabulosas riquezas, e cujos templos majestosos e incrustados de ouro se acham sempre repletos de multidões atentas e genuflexas, que naturalíssimo é o espanto ante a afirmativa de ser esta e não aquela a escolhida pelos deuses para restaurar a verdade perdida e acolher as sementes da raça privilegiada. A verdade perdida. Também é muito importante, isso se encaixa exatamente naquilo que Jesus nos ensinou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Agora a gente pergunta assim, pelo sentido iniciático, quem vai nos ensinar a verdade? Ninguém. Olha que importante. Nenhum mestre pode nos ensinar a verdade. Nenhum ser de hierarquia pode chegar para nós e dizer, essa aqui é a verdade. Não, não é assim. Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo. Jesus então falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tanto, eu cito isso repetidamente, que eu vou falar, que foi uma coisa que aconteceu no Evangelho. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. Jesus estava sendo julgado. É isso? Julgado de maneira absolutamente fora da justiça. Foi uma coisa injusta que fizeram com ele. Absolutamente injusta. Né? Esse julgamento é apenas uma palavra solta no ar. Né? Mas não houve julgamento, não houve coisa nenhuma. Né? Houve uma decisão que tomaram para a sua crucificação, mas sem justificativa nenhuma, sem julgamento algum. Foi uma condenação. Então, naquele momento que Jesus estava lá, nesse suposto julgamento, aquele cônsul romano, né, Pôncio Pilatos, está na Bíblia, Pôncio Pilatos chega para Jesus e pergunta, afinal, o que é a verdade? Ele pergunta para Jesus, afinal, o que é a verdade? O Evangelho conta o seguinte, sabe o que Jesus fez? Ficou calado. Ficou calado. É isso? É como se ele dissesse, ele ficou calado, mas deu uma resposta para Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos era um homem inteligente, ele era um homem inteligente. Ele veio com aquela missão específica do seu karma, né? Agora, é claro que ele deve ter percebido isso. Quando Jesus falou, né, que as suas próprias... você quer conhecer a verdade? Então, vá atrás dela. E foi isso que ele quis dizer. Quando ele ficou calado, é como se ele dissesse para Pôncio Pilatos, você quer saber a verdade? Então, vá atrás dela, como eu fui. Como eu fui. Todos nós conheceremos a verdade, isso é inevitável. Olha, eu vou repetindo. Todos nós conheceremos a verdade cósmica, porque Deus nos reserva essa oportunidade. Mas cada um deve conhecer a verdade dentro de si mesmo. Então, Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conheceremos a verdade que está dentro de nós mesmos. Qual é a verdade que está dentro de nós mesmos? Deus. Jesus diz, vós sois deuses. Entendendo a divindade que existe em nós mesmos, nós nos libertamos. Segunda pergunta, nós nos libertamos do quê? A verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. A verdade nos liberta da nossa ignorância, da nossa personalidade. Então, é liberdade. Mas cada um que está evoluindo deve descobrir a verdade por si mesmo. Tanto que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele era o caminho para a verdade. Verdade? Ele não queria impor, ele não quis impor a verdade na cabeça de ninguém, que seria um absurdo cósmico. Mas ele serve de caminho para a verdade. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele fala isso também, deixou claro na sua revelação. O mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho, para depois, no final, encontrar o mestre dentro de si mesmo. Olha só, o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho. Depois, no final, ele encontra o mestre dentro dele mesmo. Ele conhece o quê? Deus dentro dele mesmo. Veja só, isso é básico no conhecimento iniciático. É básico desse conhecimento iniciático. Muito bem? Então, estamos falando, então, da ação desse ser de hierarquia na humanidade, então, desse intercâmbio que existe, né?
conforme o ensinamento do professor Henrique de Souza. Então, nós podemos dizer o seguinte: muitos dos timoneiros dessas pseudo-barcas velhas de milhares de anos e cujos adeptos se contam por milhões, se dizem representantes de Deus na Terra, ou dele terem recebido a última revelação. Essa idade, que muitos julgam ser a do próprio mundo, e essa maioria realmente avassaladora e impressionante, aliada às riquezas materiais de que são detentores, elas e todas as centenas de ramas e sub-ramas em que se divide e subdivide, constituem elementos mais do que suficientes para levar à convicção aqueles que se deixam iludir pelo aparentemente grandioso. Então, muitos se deixam iludir por uma falsa conhecimento. Muitos se deixam iludir por um falso conhecimento. Mas esse ceder aqui nos traz a possibilidade do entendimento do verdadeiro conhecimento, como Jesus fez. Né? Jesus trouxe. Jesus era um veículo. Ele era veículo da consciência cósmica e nos trazia a possibilidade de enxergarmos a verdade. Tanto que ele dizia assim: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele é o caminho da verdade e da vida. Cada um tem que trilhar esse caminho com seus próprios recursos. Então, podemos entender essa questão da humanidade, diante da verdade, da seguinte forma: obscurecida a razão humana, ante as vozes de paz e amor com que nos embala no interior, de suas imponentes catedrais, sinagogas e mesquitas, toldada a nossa memória pelas nuvens de incenso irrompendo dos turíbulos de prata, ofuscada a nossa imaginação pelo esplendor de ritos milenares, esquecemos os crimes de que estão repletas as páginas de suas histórias. Não vemos nenhuma das infinitas provas de sua falta de espiritualidade, quer quando perseguiam sábios, queimavam desafetos, torturavam hereges, escravizavam servícolas, vendiam absolvições, tudo isso em nome dos seus respectivos deuses. Quer quando, mesmo em nossos dias, simultaneamente com palavras de amor e tolerância, pronunciadas no interior dos templos, surgem nos arsenais e estaleiros para benzer canhões, aeroplanos e encouraçados, a fim de que melhor possam cumprir a sua missão destruidora, a fim de que mais certeiramente possam matar velhos, mulheres e crianças, a fim de que mais abundantemente possam fazer correr o sangue pelo mundo. Olha aqui o professor, o ensinamento do nosso mestre. Né? Então, existem muitos seres, justamente, da humanidade, que eles fingem que seguem religiões, fingem que seguem determinados pontos importantes do conhecimento humano, né? Mas, no fundo, eles também produzem a destruição da humanidade. Aquela aparência deles é maiábica. Aquela aparência desses seres que se dizem seguidores de religiões de Deus é maiábica, mas eles tentam e fazem a destruição dos seus semelhantes através de condutas não adequadas para o processo evolutivo. Isso que nós precisamos tomar cuidado, justamente no campo do pseudo-conhecimento humano. Tudo isso desaparece ante as sugestivas e importantes cerimônias dos seus inexpressivos dogmas. Ficam apenas as afirmativas, por todos os meios apregoados, de serem elas e não outras, as portadores da eterna verdade, as encarregadas por Deus de salvar a humanidade e reconduzi-la ao paraíso, que por culpa sua perdeu. E a grande massa humana, assim, iludida, segue o exemplo que se lhe deixaram os pais e avós, e lhe dão todos amigos e conhecidos, dispensando-se do penoso trabalho de pôr em ação a faculdade de raciocinar, e desprezando, revoltando-se contra aqueles que por ela se sacrificam. Então, esses seres, conforme o nosso mestre ensina, existem seres que fingem que seguem os dogmas de Deus, mas eles produzem determinadas deteriorações, destruições das instituições, da família, assim por diante. São os falsos, como Jesus fala, os falsos profetas. Né? No Evangelho, Jesus falou isso no Sermão da Montanha, né?
da existência dos falsos profetas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Para não seguirmos falsos profetas, seguirmos geralmente as ideias dos seres de hierarquia. Assim aconteceu há 2000 anos à margem do Rio Jordão, quando ali apareceu um dos grandes enviados da fraternidade branca, Jesus o Cristo, né? Com o difícil encargo de, mais uma vez, recordar aos homens o fraternal e humanitário preceito do amai-vos uns aos outros. E o mesmo sucedeu sempre que houve necessidade de quebrar os dogmas em que se enclausura a verdade e evitar que o egoísmo de todos se apossasse do coração dos homens. Então aí está mais um exemplo, né? O nosso mestre, o Jesus o Cristo, né? Yeshua Ben Pandira foi um veículo da consciência cósmica, nos trazendo importantíssimo conhecimento para a nossa evolução cósmica, espiritual cósmica. Para os poucos não dominados por qualquer dessas religiões e escolas filosóficas, capazes de lutar contra a inércia mental que leva o homem a preferir uma mentira fácil a uma verdade para a elucidação da qual se necessite o sacrifício de algum esforço, para os que, ao procurar o verdadeiro caminho, não têm em vista um proveito pessoal imediato, mas o forte desejo de atender aos naturais impulsos de sua alma, para os que não se acham assim totalmente desprovidos da faculdade de raciocinar e dispõem da coragem suficiente para lutar contra o hábito, os preconceitos e o horror à novidade, acham-se abertos de par em par os templos onde se ensina a sabedoria iniciática das idades, graças à qual o homem aprende a saber quem é, de onde vem e para onde vai, destruindo as enganadoras ilusões em que vive acorrentado e aprendendo a extrair de todas as Bíblias a verdade ali guardadas por guias da humanidade, e atualmente de todo mutilada pelos que tinham por dever mantê-la e propagá-la pura como a receberam. Então, a gente vê aqui esses ensinamentos, os mestres trazem os ensinamentos, mas, normalmente, no conceito, no ambiente humano, existem seres que deturpam esses conhecimentos. Ou seja, difundem esse conhecimento de maneira errada, errônea. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos também, justamente, separar o joio do trigo, devemos considerar aqueles conhecimentos que geralmente são derivados da consciência superior, de Deus, através dos emissários, né? Isso é muito importante, então, essa nossa capacidade de definir esses estados. É para isso que surge o livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio é justamente a possibilidade que nós temos de escolher entre o certo e o errado, né? Eliminando o que não é correto e absorvendo aquilo que é correto. Isso nós devemos fazer através do exercício do livre-arbítrio. O caminho para chegar aos templos da sabedoria, a vereda que conduz o homem à imortalidade pela posse dos seus princípios superiores, é apontada nos longos e substanciais comentários do pequeno opúsculo de Helena Petrovna Blavatsky, Primeiros Passos no Caminho do Ocultismo. Então, Helena Blavatsky tem um pequeno livro, né? um opúsculo, né? Com o título Primeiros Passos no Caminho do Ocultismo. Como todos podemos ver, é um caminho penoso, cheio de obstáculos, povoado de monstros que é preciso vencer se quiser atingir o templo onde habitam os deuses e fazer parte daquela minoria superior pelo que oferece e não pelo que recebe, como apontando para essas bandas a fim de prevenir-nos contra os perigos a que estamos sujeitos, nos lembrava o excelso sacerdote Atlante, ao desaparecer com seu povo no seio das revoltas e candentes águas oceânicas. Então, a ciência iniciática, a idade nos diz que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos é passado. Por isso que, quando uma pessoa vai fazer a sua iniciação, os mestres nos indicam que uma pessoa deve fazer a sua iniciação dentro de uma escola iniciática, mas é necessário que ela investigue e verifique se ela é realmente uma escola iniciática. É muito difícil isso, né?
Não é somente alguém chegar e dizer assim, essa é uma escola iniciática. Não. A pessoa, por si mesma, tem que saber escolher. Um caminho muito específico para a gente decidir se a escola é ou não é justamente empregar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que nós conheceremos a árvore através dos seus frutos. Pronto. Analisa a escola iniciática, vê o que ela faz, os frutos, os benefícios, as tendências que ela produz. Aí a pessoa vai saber se esses frutos provêm de uma escola, de uma árvore realmente que corresponde à ciência inicial das idades. Cada um tem que escolher isso. É um exemplo. Por exemplo, os frutos. Né? Se numa escola iniciática, a pessoa vai numa pretensa escola iniciática, encontra lá um instrutor, um professor, ele diz assim, eu sou um mestre. Pronto. A pessoa já pode cair fora porque não é verdade. Se alguém chegar numa escola iniciática e uma pessoa dentro daquela escola dizer assim, eu sou um mestre, cai fora porque ele não é um mestre. Sabe por quê? Porque o mestre não diz que é. Um verdadeiro mestre não fala que é o mestre. Jesus não falava que era mestre. Olha só, era humilde. O professor Henrique de Souza, ele não queria ser chamado de mestre, ele era chamado de professor, que é uma linguagem mais humilde. Né? Ele não gostava de ser chamado de mestre. Os grandes instrutores não querem ser chamados de mestres. O próprio Jesus. O Jesus, da sua humildade e sabedoria, ele disse, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Jesus falava isso. Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Depois ele concluía a seguinte, a conclusão dele, né? Eu e meu Pai somos um. Ele concluiu isso, ele sentiu isso, vivenciou isso. Eu e meu Pai somos um. E é verdade, ele e o Pai eram um. É verdade. É isso aí. Então, os frutos desse caminho de iniciação são muito amargos quando a gente não percorre esse caminho, produzindo efeitos correspondentes à questão do amor e do perdão determinado pelo Deus. Né? Loucura tentar adoçá-los, esses frutos, por outro meio que não seja o da renúncia aos bens materiais e a tolerância para com todos e o amor desinteressado a seu semelhante. Pronto. Esse é o caminho da iniciação. A tolerância para com todos, né? O amor desinteressado ao semelhante, né? A renúncia aos bens materiais, é verdade? E isso é importante. Não queremos dizer, veja bem que interessante. Eu estou dizendo, a renúncia aos bens materiais. Né? Nós não podemos imaginar que somente os pobres se iniciarão, os ricos não têm oportunidade. Não, não é verdade isso. Veja bem, a pessoa pode ser milionária, bilionária, mas não ter nenhuma ligação com a sua riqueza. E a pessoa pode ser miserável e totalmente presa àquele desejo da riqueza. Então, veja bem, olha só que interessante, né? Então, não é a pobreza ou a riqueza que define o indivíduo, é o próprio indivíduo. É o próprio indivíduo que define. Né? Tanto a pobreza como a riqueza são questões kármicas do indivíduo, né? Mas o real da questão é justamente o padrão de comportamento do indivíduo diante da sua questão social. Então, a questão social não é o ponto fundamental. O ponto fundamental, justamente, é o estado de consciência do indivíduo. De tal maneira que, para vencer os obstáculos e destruir os monstros que dentro de nós mesmos irrompem, ameaçando esmagar nossa firme vontade de vencer, não valem promessas, arrependimentos, riquezas, posições sociais, nem pedidos a sacerdotes, nem a súplica a Deus. Olha só o que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensina. Né? Para vencer os obstáculos, não adianta fazer promessas e dizer que está arrependido, e afastar, e renegar as riquezas, né? E ficar pedindo para os sacerdotes e suplicando aos deuses. Né? Não adianta isso. O próprio... bem lá no... Existia um mestre no Egito, né, que ele dizia que nós não devíamos... Esse mestre, no Antigo Egito, ele dizia que nós não deveríamos pedir nada para Deus. Ele falava isso. Eu estou me lembrando, estou tentando lembrar qual era o nome desse mestre.
É tanta informação que às vezes dá uma interrupção aqui na memória. Mas esse mestre dizia o seguinte, que nós não devemos pedir nada para Deus nem para os deuses. Sabe por quê? Porque nós não sabemos daquilo que nós precisamos. Deus sabe. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Perfeito? Nós, geralmente, não sabemos. Mas Deus nos dá exatamente daquilo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Igualmente, de nada valerá ouvir cerimônias que não se entendem. Olha só o que o mestre fala, o professor Elígia de Souza. Não adianta ouvir cerimônias das quais não se entende coisa alguma. Murmurar orações sem nexo, ficar rezando sem entender o que está falando. Buscar novas interpretações da Bíblia, ficar buscando interpretações da Bíblia sem entender em profundidade a questão espiritual. Comunicar-se com as almas do outro mundo. Eu vou me comunicar com as almas do mundo e vou aprender com elas. Não é isso. A pessoa tem que aprender dentro de si mesmo a verdade. Criar novas religiões. Adianta criar novas religiões? Não adianta. O que nós temos que fazer é justamente produzir o estado de consciência através da transformação interna. Como se fosse possível haver outra superior à verdade, ou como se as existentes não bastassem para nos confundir e atormentar. Geralmente, as religiões que nós conhecemos na forma humana, elas são limitadas. Elas têm preceitos, têm dogmas, então a pessoa tem que ter muito cuidado. Não está se falando nada contra as religiões. A religião é necessária. A religião é necessária. Mas a pessoa que está numa religião, ela deve entender que não é a religião que vai indicar o caminho para ela. Não, é ela que vai entender a verdade dentro de si mesma. A religião pode dar elementos, informações para esse caminho. Mas o processo de redefinição do futuro deve ocorrer dentro de si mesmo. Por isso que chamamos autoconhecimento, né? Tudo isso que nós vemos ao nosso redor, as religiões, as instituições, inevitavelmente é ilusório. É isso? Tudo é ilusão, é maia. Ou seja, tudo isso é ilusório. Assemelha-se à dolorosa condições da avestruz, que enterra a cabeça na areia para não ver o perigo. A gente fala isso. O avestruz, dizem que a avestruz fala isso. Faz isso, né? Quando ela está com perigo, ela enterra a cabeça no buraco para não ver. O corpo continua no perigo, né? Então, diz que a avestruz tem esse comportamento, né? A história aí está com as suas páginas abertas para a leitura dos que desejam saber. A história está aberta. Só que essa história que nós conhecemos é uma história falsa. A história tem muitas informações. É o professor Henrique José de Souza que nos fala isso. A história que nós aprendemos nas escolas, ela é falsa. É cheia de coisas falsas. E ele diz, a história deverá ser reescrita. E deverá ser reescrita quando? A partir do 3º milênio. Seres de elevada hierarquia e envergadura espiritual deverão agir no planeta Terra para ir juntamente com os seres humanos de elite, reconstruindo os livros de história e contando a verdadeira história que realmente está conectado com a verdade universal, com a ciência iniciática das idades. Então, a história aí está com as suas páginas abertas para a leitura dos que desejam saber. A história está aí, para ser estudada. As ilusões que se perdem sem as lições criam raízes no espírito dos imprevidentes. Sempre foram as que concorreram para a decadência espiritual em que nos debatemos. Causa fundamental da confusão social, dos desequilíbrios econômicos e de quantas misérias somos vítimas. Então, veja bem, a história mal contada acaba gerando misérias, né? Misérias. E a gente tem uma série de coisas. Olha, eu mesmo já constatei na história, na minha pequenez como ser humano, né? Imagine os sábios, os entendidos, fontes históricas que contam certas coisas que a gente vê que não é verdade. A gente vê que não é verdade. Né? E um fato importante, que eu não vou citar detalhes, mas o início da Segunda Guerra Mundial. A história registra o início da Segunda Guerra Mundial de uma maneira, mas, na verdade, não foi assim. Não foi assim que começou a Segunda Guerra, não é verdade? Então, o início foi de outra forma. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aí entra numa discussão
política, aí não leva a nada, né? Mas a Segunda Guerra Mundial não deve ser entendida da forma como a história conta, não. O início da Segunda Guerra foi de outra forma. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então aqui, veja bem, foi esse estado caótico, esse esquecimento total das lições dos mestres da sabedoria, vindos ao mundo de tempos em tempos, que propeliu a grande fraternidade branca a vir novamente mostrar aos homens escravizados pelo egoísmo qual, dentre as centenas de caminhos abertos à sua frente, é o único que deve ser seguido para a conquista definitiva dos princípios da fraternidade e amor universais. Esse caminho é apontado nas páginas, através desse estudo aqui. Interessante, né? Só uma coisa interessante da história que eu tenho. Eu tenho um livro em casa que foi publicado em 1922. E o papai era jovem, ele comprou esse livro. O papai nasceu em 1919. Ele comprou quando tinha uns 15 anos, 16, 17. Está em casa aqui, minha herança, né? E conta justamente a história da independência do Brasil, e etc. É uma coisa muito grande, né? E num determinado momento, conta sobre José Bonifácio. Eles dão um relato sobre os trabalhos de José Bonifácio. Nunca me contaram isso em qualquer escola. Nesse livro me contaram. José Bonifácio acreditava na existência de Atlântida. Olha que interessante. José Bonifácio de Andrade Silva, nos ensinamentos dele, ele falava a respeito de Atlântida. A história não conta esse fato. Em nenhum livro que eu estudei, no primário, no ginásio, me indicou que José Bonifácio era partidário da ideia de Atlântida. Mas nesse livro, que comemorou o centenário da independência, né? O livro foi publicado em 1922, contou esse fato interessante. Então, o livro em casa, até hoje, é um livro importantíssimo na minha biblioteca, que é uma herança do meu querido papai. Né? Muito bem. Para o eleitor perdido como Dante na selva escura, podemos achar esse caminho com auxílio da própria intuição. E percorrendo-o passo a firme, atingir a verdadeira iniciação, antes de se mergulhar nos mundos subterrâneos. Só assim, e não de outro modo, conseguirá, para além da tumba, um lugar diferente daquele a que estão sujeitos os homens vulgares, evitando a queda no tártaro sombrio a que se refere o divino Platão. Então, esse processo de entendimento, né, deve passar por um processo de entendimento interno. O indivíduo deve seguir passo firme, atingindo a verdadeira iniciação, mergulhando na sua intuição, nos conhecimentos dos mundos internos, né? E só assim, desse modo, através da sua reflexão pessoal, através da história, ele poderá ligar-se ao conhecimento superior e entender a verdade da maneira como ela é. Mas o nosso mestre diz que a história será reescrita. E, consequentemente, eu imagino, o nosso mestre não falou então em detalhes, mas eu, como estudioso do mestre, eu imagino que a história está sendo reescrita já e vai ser reescrita durante o terceiro milênio. Veja que importante. É por isso que o mestre diz, estamos no fim de ciclo gasto e apodrecido. Mas o nosso mestre diz, estamos no fim de um ciclo gasto e apodrecido. E o que nós devemos fazer? O professor Henrique de Souza fala o seguinte, reconstruir é o brado que nos compete. Nós temos que reconstruir. Agora, não é consertar. Veja bem, o nosso mestre diz, não adianta pegar uma estrutura toda carcomida, apodrecida, e tentar pôr remendos. Não adianta. O próprio Jesus falou, né? Jesus, num dos seus ensinamentos, está no Evangelho, ele diz assim, Jesus falou o seguinte, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Adianta? Não adianta. A pessoa tem uma vestimenta, naquele tempo, uma vestimenta muito velha, aparece um buraco, ela põe um remendo. Jesus falou, não adianta pôr esse remendo, porque esse remendo, sabe o que vai acontecer? O pano velho fica lá, mas o pano novo fica lá, mas o pano velho, na costura, vai se arrebentando e o buraco vai aparecer novamente. Então, Jesus falou isso. Não adianta pôr remendo novo em pano velho. O nosso mestre fala, reconstruir é o brado que nos compete. Não é remendar,
Não, é reconstruir. As instituições estão no sentido de degeneração. Nós temos que pegar aqueles que são da elite espiritual do terceiro milênio, da nova situação, tem que reconstruir todo esse processo de uma nova maneira, adequada justamente ao ciclo pertinente à evolução futura da nossa humanidade. Muito bem. Eu estou encerrando aqui essa primeira parte da exposição, né? E vou passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, e fica aberto, então, a palavra para todos os nossos irmãos que estão presentes, para que possam fazer perguntas, formulem suas ideias, etc., e assim por diante. Então, é à disposição. Muito bom, professor, muito bom. É interessante tudo que o senhor trouxe aqui para a nossa reflexão, né? E eu refletindo aqui com tudo que foi dito, surge uma dúvida. Como podemos, professor, cada um de nós, como a gente pode nos transformar em um veículo da consciência cósmica? Ou só esses seres que têm esse poder? Bom, veja bem. Podia repetir, por favor? Eu me distraí aqui. O senhor trouxe para a gente que tem vários seres que vêm, né, como veículos da consciência cósmica. Exatamente. Mas a gente pode também, nessa nossa jornada aqui de vida, se transformar num veículo de consciência cósmica? Podemos. Podemos não, temos que fazer isso. Qual é a nossa função? A função de todo ser que quer participar da evolução da Terra, qual é a função específica? É tornar-se veículo da consciência cósmica. Procurar evoluir essa consciência, aumentar seu padrão vibratório e tornar-se veículo da consciência cósmica. Essa é a nossa função, nossa missão é essa. A grande missão é essa. Então, se a pessoa começar justamente a fazer o seu processo de transformação interna, aumentar seu padrão vibratório, pouco a pouco, essas consciências superiores vão se aproximando de nós e vão nos transmitindo conhecimentos, e nós vamos transmitindo para a humanidade. Então, é claro que nem todos vão conseguir isso, né? Não sei quem vai conseguir isso, né? Só Deus sabe, né? Só poderá distinguir quem está fazendo ou não esse fato. Mas o importante é nos tornarmos veículos da consciência superior. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Muito bem. Boa noite, Carlos, professor, todos. Bom, alguns recadinhos aí para o pessoal que está acompanhando. Primeiro que nós estamos chegando no fim do ano, né? Já estamos em dezembro, daqui para o final do ano é um pulinho. E dizer que nós tivemos aí um ano bem interessante, com muita atividade aqui no canal Conexão 3005. E hoje é o programa de número 185. Então, fica aqui reforçando, né, o que a gente sempre coloca como dica, como indicação, aqueles que estão aqui assistindo, aqueles que assistem gravado depois, e por ser um programa aberto, aqueles que encontrem aí na internet, né, em algum momento que estejam assistindo, e todo o conteúdo, né, aqui disponibilizado no canal tem aí uma abordagem exclusiva, né, do professor Walter, sempre abordando os pensamentos do professor Henrique José de Souza e Helena Petrovna Blavatsky e temas, né, da teosofia de forma geral, e indicando aí indicando sempre a Sociedade Brasileira de Eubiose, aqueles que desejam participar e fazer um processo de iniciação. Então, aqui no canal tem todo além de tudo, tudo que o professor já indicou aí no começo, né? Mas o canal Conexão 3005, o programa Projeto Iniciação, ele serve como base fundamental, teórica, para aqueles que estão começando, aqueles que querem dar o pontapé inicial, conhecer, se familiarizar com a linguagem, ter um entendimento por alto, né, pelo menos,
daquilo que é ensinado, daquilo que é falado, e tem um material muito vasto, porque hoje é um programa de 185, você imagina, 185 programas, se você multiplicar isso daí por 1h30, 1h40, né, por cada programa, imagina quanto tempo, né, de material que a gente não tem. Isso tudo aqui no canal, disponibilizado aí gratuitamente, vale lembrar, né? Aqui no canal Conexão 3005, então, a gente pede que você que está estudando, que esteja procurando, né, uma fonte de estudos e queira ingressar aí no próximo ano. Geralmente, as aulas, elas começam no início do ano, então tem um tempinho, dá para estudar, dá para pesquisar, né? Então, tem um bom material. Se inscreva, a gente pede que você se inscreva aqui no canal para receber as atualizações, receber sempre que tiver alguma atividade nova aqui no canal, você recebe as atualizações e compartilhe, manda esse conteúdo, clica ali no botãozinho, né, do compartilhar para um amigo, né, para uma pessoa que gosta desse conteúdo, que você saiba, né, que gosta também desse tema. Então, assim, a gente vai passando um para o outro e a gente vai divulgando. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, mande para todo mundo. E é isso, Carlos. Dado aí o meu recado, vamos adiante. Obrigado, Gilberto. Vamos ver aqui as perguntas, professor. O Guazelli coloca o seguinte, professor. As forças do mal vêm para ajudar a separação do joio do trigo? Bom, acho que o professor ele encostou em algum fio lá e daqui a pouco ele está voltando. Vamos aguardar, né, que ele deve estar se reconectando para ele poder responder aqui para a gente a pergunta do Guazelli, né? Sobre o que o professor trouxe hoje para o nosso programa aqui, Projeto Iniciação. Então, ele falou, né, de várias coisas. Ele voltou. Estou voltando. São São coisas que acontecem, professor. Então, professor... Toca num fio, desconecta tudo. Desconecta tudo. O professor, a pergunta que eu trouxe do Guazelli diz o seguinte: as forças do mal vêm para ajudar a separação do joio do trigo? É justamente isso, olha. Isso aí corresponde àquilo que o nosso mestre nos ensinou. Quem entende a polaridade entende tudo. Então, esse jogo entre bem e mal, forças do mal, força das sombras e força da luz, na verdade, não é simplesmente o mal e o bem, é necessário. Né? Porque, veja bem, pela ciência iniciática, pelo conhecimento da China antiga, né, a gente sabe que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Na verdade, quando as forças das sombras agem para destruir, na verdade, sem ela saber, ela está produzindo a evolução da humanidade. Por quê? Está fazendo com que aqueles que estão sendo atingidos sofram duas coisas: cobrança kármica e evolução da sua consciência. Olha só, quando as forças do mal, vão repetir, quando as forças do mal caem sobre uma pessoa, ela é produto de duas coisas: cobrança kármica e um projeto de divindade para despertar a consciência dessa pessoa. Então, automaticamente, a pessoa que sofre a influência dos seres do mal, ela tem a oportunidade de repensar aquilo, refletir, através do sofrimento. Ela vai sofrer com aquilo, mas o sofrimento é o necessário para entender. Ela vai entender. Então, na verdade, as forças do mal, por mais incrível que pareça, elas estão fazendo um bem. Na verdade, elas não sabem disso. A força do mal não sabe disso, porque ela não entende a polaridade. Ela está fazendo mal para satisfazer os seus interesses, mas ela está fazendo um bem também para produzir a evolução da humanidade. É claro que o mal que elas fazem é através da sua disposição de fazer o mal, e elas vão responder por isso. Ou seja, aqui na Terra, as forças do mal estão invadindo a Terra de muito tempo, e agora de maneira mais impulsiva e violenta na época atual, as forças do mal estão agindo.
É claro que elas já estão com o destino contado, não reencarnam mais na Terra. Serão tiradas da Terra para mundos obscuros. Mas essa força maligna que elas trouxeram, torna-se um benefício para a humanidade, porque através do sofrimento, através desse impacto que causa na mente humana, muita pessoa vai entendendo essa relação do mal com o bem. Então, elas produzem também evolução. Isso é um processo que existe, né? É muito interessante isso. Por isso que o nosso mestre fala, quem entende a polaridade, entende tudo. Muito bem, professor. O pseudônimo Teologia Radical, ele faz uma colocação e duas perguntas. Ele faz a seguinte colocação. Eu achei muito interessante a afirmação, nós somos deuses, e concordo com ela. Mas qual o conceito que a eubiose tem de Deus? E quem ou o que é Deus para a eubiose? Aí, excelente pergunta. Excelente pergunta. Muito bem. Agora vamos à primeira parte. Somos Deus. Quem fala isso não é a eubiose. Não é o professor Henrique de Souza, nem eu. Foi Jesus o Cristo que falou isso. Vós sois deuses. E pelo estudo da ciência iniciática, nós sabemos que isso é verdadeiro. Porque Deus produz a sua manifestação, o eterno, né, o imanifestado, produz a sua manifestação, e toda manifestação tem a presença da unidade de Deus. Deus produz a diversidade, mas não se divide. Vamos repetir? Deus produz a diversidade, mas ele não se divide. Então, nós sabemos que um átomo tem Deus nele, um elétron tem Deus nele, uma minhoca tem Deus nele, uma lagartixa tem Deus dentro dela. Tudo que existe tem Deus dentro de si. Porque senão, o que seria Deus? Então tudo que existe é proveniente dessa expansão de Deus. Então, isso aí, pela ciência iniciática das artes, não há dúvida. E o Jesus, o Cristo, fala isso. Vós sois Deus. Agora, a segunda parte, o que é Deus? O que é Deus? Agora eu falo para esse nosso irmão de teologia radical. Né? Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para o irmão que eu sei quem é Deus, e vou definir para você, eu estou mentindo. Isso eu falo. Ora, teologia radical. Se eu falar aqui que eu sei o que é Deus, eu estou mentindo, porque eu não sei. Nem posso saber. Não é verdade? Agora tem uma coisa. Existe algo importante no universo que diz nada acontece por acaso. E tem a lei da analogia. Isso eu sei. Aliás, não é só a ciência iniciática que sabe disso. A ciência oficial sabe da existência da analogia. Tanto que os cientistas, quando eles estudam um animal, o esqueleto do animal, por analogia, eles recompõem o esqueleto do animal por esse intermédio da analogia. Porque tudo na natureza segue uma analogia. Tem uma determinada analogia. Então, eles conseguem reconstruir um animal, mesmo que tenha alguns pedacinhos de osso, de osso como fóssil, ele consegue fazer. Então, a lei da analogia é fundamental. Pela analogia, eu não vou poder falar o que é Deus, porque eu não sei o que é Deus. Se eu falar, eu estou mentindo. Mas eu tenho uma consciência do que seja Deus, porque pela analogia. Então, eu tenho entendimento que tudo que existe no universo é perfeito. Isso aí, eu podia fazer uma palestra aqui e falar com experiências minhas. Eu percebo que no universo é uma perfeição das coisas. E a ciência sabe disso, né? Os átomos, os elétrons giram em torno de si, as leis químicas são perfeitas, não são perfeitas? A lei química é perfeita, age sempre dentro daquele equilíbrio, a perfeição, as leis da física. Então, a perfeição é algo que existe no universo, as leis físicas são impressionantes, a ciência sabe disso. Agora eu pergunto, o que pode criar algo perfeito? Algo imperfeito? Pela analogia, eu posso admitir racionalmente que uma coisa perfeita vem de uma coisa imperfeita? Não. Por analogia, eu sei que aquilo que é perfeito, que são as leis da química, da astronomia e tudo, provém de uma fonte perfeita. Porque somente uma coisa perfeita pode originar algo perfeito, que não tem condições. Então, aí sim, posso entender, de início, dar uma ideia, já, um panorama geral do que seja Deus. A perfeição.
Se você me perguntar o que é perfeição, eu não sei. Se eu disser, meu amigo Teologia Radical, se eu falar para você, se eu definir e falar para você o que é perfeição, eu estou mentindo, porque eu não sei o que é perfeição. Eu sou imperfeito. O imperfeito não pode entender a perfeição. Pode entender? Não pode. Algo que é imperfeito pode entender a perfeição? Não pode, isso é lógico. Então, eu não entendo o que é perfeição. Mas, por analogia, eu sei que a nossa tendência é um caminho, um caminhar para a perfeição, para Deus. Então, esse é o cenário que eu tenho na minha frente. E baseado naquilo que o nosso mestre me ensinou e nos ensinou. Estude, medite, compare, tire as suas próprias conclusões. Então, essa conclusão que nós podemos tirar de Deus é bastante baseada na analogia, que o que é perfeito só pode ser criado por algo perfeito. Então, aí nós podemos começar a entender o que seja Deus. Muito bom, professor. O Jorge Vinícius Borges Lima, ele coloca uma consideração, ele fala boa noite a todos, boa noite, Jorge. Deus é incognoscível de acordo com a própria HPB, Helena Blavatsky. Exatamente, veja bem, Deus incognoscível. Nós podemos até dizer, veja bem, o Deus que é citado na Bíblia é o correto? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. O Deus que é citado na Bíblia é o Deus que realmente existe? A resposta que eu dou para mim mesmo, não é. O que está na Bíblia é um Deus que cabe na minha cabeça. Vou repetir. Aquele Deus que está na Bíblia é um Deus que cabe na minha cabeça. Então, Moisés, quando definiu Deus, ele definiu um Deus que cabe na cabeça humana. Porque ele próprio não teria condições de descrever por Deus, porque ele é um ser em evolução também. Moisés entende que é Deus? Não entende. Não entende. Claro que não. Ele é um ser em evolução. Somente algo do tamanho de Deus pode entender o que é Deus. Então, a própria Bíblia dá uma noção relativa do que é Deus. Tanto é verdade que Jesus foi crucificado porque ele deu uma ideia de Deus mais avançada. Não é verdade? Na Bíblia, dá uma ideia de Deus assim, dente por dente, olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Então, Deus castiga. Deus castiga e é olho por olho, dente por dente. Jesus chegou e disse assim, não é assim, não é. Nós perguntaram, a gente tem que perdoar sempre. Deus é amor e perdão. Deus não castiga. Ele falou isso, Deus não castiga. Um discípulo perguntou para Jesus, mas mestre, nós devemos perdoar os nossos semelhantes quantas vezes? 7 vezes? Ele falou assim, não, devemos perdoar 70 vezes 7. Quando ele fala 70 vezes 7, ele queria dizer assim, perdoar sempre. Perdoar, a pessoa não vai contar lá 70 vezes 7 perdões, né? Não, é perdoar sempre. Então, isso foi o motivo da sua crucificação, porque ele era um rebelde. E o nosso mestre diz, somente os rebeldes se salvam. E a sua rebeldia foi justamente dar um Deus mais condizente com o nosso entendimento para os tempos atuais do que aqueles condizentes no tempo da Bíblia, né? Então, as ideias vão evoluindo. Os seres que trazem essas ideias para nós, como veículos, conforme o nosso mestre diz, afirma, eles trazem o conhecimento de acordo com a tônica do ciclo. A tônica do ciclo. Eles não falam mais nada do que isso. Um exemplo. Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele sumiu da Galileia. Não tem. Não existe nada escrito da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Por quê? Aos 12 anos, ele saiu da Galileia e foi para o Egito. Ficou muitos anos no Egito. Depois do Egito, ele saiu de lá e foi lá para o Oriente, foi para o Himalaia, Tibete, ele circulou por lá. Depois ele desceu para o Tibete e realmente passou por outras regiões aqui, né? Na Pérsia, foi na Pérsia, ficou muito tempo na Pérsia. Depois voltou para a Galileia. Imediatamente, quando ele voltou para a Galileia, ele estava com 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Isso. Tanto que João Batista falou para ele, não, eu não posso batizar o senhor é que tem que me batizar. E Jesus diz, não, faça isso porque é o que tem que acontecer. João Batista, então, batizou Jesus. Daí está no Evangelho que, quando
João batizou Jesus, imediatamente apareceu no espaço uma pomba, a pomba do Espírito Santo. E ela falou assim: esse é o meu filho bem amado, com quem me comprazo. Depois do batismo, Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto, lutando contra si mesmo. Foi a sua expansão da sua consciência, porque ele era um ser em expansão. E Yeshua, eu não estou falando Cristo, estou falando Yeshua ben Pandira, uma consciência cósmica muito evoluída, que descendente da casa de Davi. Foi veículo do Cristo. Mas ele precisou também fazer uma caminhada para o seu desenvolvimento e para tornar-se um veículo adequado para o eterno. Para o eterno. Então, dali ele ficou 40 dias no deserto e fez a sua transformação. Isso. Então, veja bem, o próprio Jesus ele fez um trabalho para o entendimento de Deus, mas cada mestre ensina de acordo com a tônica do ciclo. Tanto é verdade, veja bem, Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, esteve fora da Galileia. Foi para o Egito, depois foi para o Himalaia, depois veio para a Pérsia e voltou para a Galileia. Não é verdade? Mas nos seus ensinamentos ele não falou mais nada do que a Bíblia. Olha só, Jesus poderia ter ensinado chakras, yoga dos chakras, podia ter falado um monte de coisas sobre o budismo, né? Sobre Buda, ele não falou nada. Ele ficou pertinente unicamente às páginas da Bíblia, porque essa era a função dele, dar uma expansão ao conhecimento bíblico, a tônica do ciclo. Veja bem que a lei cósmica age perfeitamente bem dentro daquilo que era característico para trazer a maior possibilidade de evolução para cada civilização. Então, aí está, então. Deus é incognoscível de acordo com a própria HPB. É verdade. Deus, a HPB fala isso. O nosso mestre, nosso irmão Jorge Vinícius, né, Borges Lima, tem razão. A HPB disse que o imanifestado, essa relação do imanifestado com o mundo manifestado é o maior mistério que a gente tem para entender. Eu digo o nosso sistema solar e a nossa galáxia. É o maior mistério, entender essa ligação que existe entre o Deus, o imanifestado e o manifestado. Essa é a resposta que eu posso dar. E você tem razão sobre a HPB. Ela falou isso mesmo, que Deus é incognoscível. Por enquanto. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados aqui que a gente tem para passar, né? Aí depois a gente volta. Eu queria falar sobre a nossa roda de conversa de terça-feira. A gente tinha anunciado que ia fazer uma roda de conversa com o professor Walter, mas vai ficar para o ano que vem, tá? Ano que vem, depois a gente divulga novamente. E terça-feira agora, no dia 2 de dezembro, a gente vai falar sobre provérbios, sabedoria de Salomão para a ética financeira. Então, é um tema muito interessante e quem vai fazer a apresentação é o Eduardo Nunes. Ele é auditor, contador e pesquisador. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Gilberto Catira. Então, lembrando, é terça-feira agora, dia 2 de dezembro, já em dezembro, hein? Já estamos no último mês do ano. Sempre no mesmo horário, às 20h40. Ele vai falar sobre Salomão, o mais próspero e sábio rei de Israel, que deixou em Provérbios dicas preciosas de como se alcançar riquezas de forma ética, alinhada às leis divinas. Que tal conhecê-las e praticá-las? Então, vai ser muito interessante. Agora, terça-feira da semana que vem, dia 2 de dezembro, no mesmo horário, às 20h40. Eu quero também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, que é o Centro de Terapias Holísticas. Ele tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone, que pode ser também via WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874, e o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial do Espaço Shakti Nova Era
Departamento da Eubiose de Brasília, 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. E, recentemente, foi inaugurado também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. Então, eu queria também lembrar do nosso projeto Iniciação, todo sábado, aqui no canal Conexão 3005, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, temos o programa Projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Então, todo sábado, mesmo horário, às 20h40. O de hoje é de número 185. Prestigie. Bom, os recados são esses. Os recados... Eu quero, já me adiantando a sua, dizer que no dia 13... Depois você vai fazer a divulgação, né? O Carlos vai fazer... depois a gente vai fazer a divulgação. Me adiantando, já está acertado. No dia 13 e no dia 16 de dezembro, eu vou falar sobre Jesus o Cristo. Eu senti uma vontade interna. Quando a gente sente uma vontade interna, porque os nossos auxiliares vão nos colocando na cabeça. Né? Eu senti uma vontade muito grande para falar sobre o Natal. Isso. Depois eu pensei, bem, aí eu aumentei um pouco o trabalho para 2 dias, falar sobre os 3 mistérios. O mistério do Natal, o mistério da crucificação e o mistério da ressurreição. São os 3 grandes mistérios. Eu vou explicar direitinho isso? Não. Eu vou tentar trazer fatos importantes tirados da literatura, de HPB, do professor Henrique de Souza, né? Mas o nosso mestre diz, ele fala especificamente, entender o Gólgota é o maior mistério que o ser humano tem que entender. O Gólgota, a crucificação, é o maior mistério que o ser humano tem para entender. Ele até, numa das revelações, ele cita um discípulo dele, que foi lá, auxiliou muito ele, né? Eu não vou falar o nome dele. Ele disse, nem esse discípulo, ele leu, mas não entendeu. Aquele discípulo que tinha um conhecimento extraordinário, dava palestra extraordinária. Ele diz, nem ele entendeu direito. Então, nós não entendemos ainda o mistério do Gólgota. Então, nesses dias 13 e 16, nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante para nós. Muito bom, né, professor? Lembrando que serão 2 terças-feiras, 16 de dezembro e 23 de dezembro. Exatamente. Isso, aí a gente dá aquela parada de Natal, final do ano, depois a gente avisa quando o professor Walter vai... No sábado nós não vamos parar, nós vamos continuar... Isso, em janeiro a gente continua, né, professor? Em janeiro continua, exatamente. Isso. Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma colocação. O Maurício, o pseudônimo é Teologia Radical, muito obrigado pela resposta, professor. Meu nome é Marcelo e vou me inscrever na sociedade através do curso EAD Peregrino. Parabéns, viu, Marcelo? Parabéns, Marcelo. Seja bem-vindo. O Jorge ele fala que vai estar presente, então, professor, nas 2 terças-feiras, no dia 16 e no dia 23. Deixa eu ver o que ele coloca aqui. O Jorge Vinícius ele coloca, professor Walter, vai ser uma honra assistir às suas aulas sobre Jesus e o Natal. Ótimo, também. Vai ser uma honra também para mim falar sobre esses assuntos, que é um assunto de enorme importância. Parabéns, professor, pela iniciativa. Também, eu vou citar nesse caso, eu já estou dando uma... existe um autor, um filósofo chamado Baruch Spinoza. O Spinoza. Baruch Spinoza. Né? Baruch Spinoza. Tem na internet uma série de vídeos produzidos por um canal determinado sobre os pensamentos de Baruch Spinoza. Eu sugiro que as pessoas interessadas assistam esse, né? Que Baruch Spinoza ele examina a vida de Jesus e coincide exatamente com aquilo que é citado nos evangelhos apócrifos, HPB, Henrique de Souza, bate exatamente o Baruch Spinoza. Tanto que o Spinoza, na sua época, 1600 e tanto, né, ele foi perseguido, né? Ele começou a falar coisas que não concordava com o catolicismo, ele começou a ser perseguido, foi expulso de um monte de lugares que ele trabalhava, e só não foi morto e preso porque não chegou a esse... Mas se ele continuasse, talvez ele pudesse ter preso e morto, né? Pela Inquisição e assim por diante. Né? Então, aí tem uma sugestão, a leitura do Baruch Spinoza.
Tem um livro, né, O Deus de Spinoza, né, professor? Ele traz uma nova versão. Ele fala sobre a Maria Madalena, nós vamos falar sobre Maria Madalena, né? Ele fala sobre Maria Madalena, ele fala sobre se Jesus casou ou não casou, ele até entra nesse fato, né? Jesus se casou ou não se casou. Então, aí é um outro tema que nós vamos falar no nosso encontro, né? Tem aspectos importantes a respeito, Maria Madalena, Jesus, e assim por diante. Tem muito assunto interessante. O problema da ressurreição também, que é uma coisa muito interessante de se entender, né? De acordo com a ciência iniciática das idades. Isso mesmo, professor. Vai ser muito interessante a gente ter 2 rodadas de terça-feira aqui falando sobre todos esses assuntos. É uma outra coisa, viu? A história será reescrita, inclusive a de Jesus. Com certeza, com certeza. A história de Jesus o Cristo será reescrita no 3º milênio, nas bases da ciência iniciática das idades. Então, Maria Silvia, vai ser aqui nas 2 terça-feiras, aqui no Conexão 3005, terça-feira do dia 16 de dezembro, no mesmo horário, às 20h40, e depois na terça-feira do dia 23 de dezembro, também no mesmo horário. Depois eu divulgo, a gente vai fazer o folder e o Carlos vai divulgar. Isso. A Eliana Teixeira coloca, considerando que foi comentado sobre o eterno e cognoscível, seria por isso que o livro Ocultismo e Teosofia de Laurentus tem a frase, aquilo que mais deixa eu ver se quer que ela colocou aqui, a mim pouco importa o que sei, importa sim o que eu não sei. Sim, isso aí foi. Eu vou dizer exatamente o que o professor falou. O professor falou o seguinte, numa das suas revelações, das suas considerações, ele disse assim: o que me incomoda não é o que eu não sei, mas o que eu vou deixar de saber. O professor falou isso. O que não importa não é aquilo que eu não sei, mas aquilo que eu vou deixar de saber. Quer dizer, ele lançou uma hipótese que ele não podia responder, porque ele não é Deus, ninguém é Deus, só Deus é Deus, e que haveria uma possibilidade de ele não entender certas coisas, né? Então, ele queria saber tudo, né? Todos nós queremos saber, né? Então, o que mais preocupa nós é se a gente não vai saber um dia a respeito de toda a realidade. Eu acredito, pessoalmente, que nós saberemos de tudo. E aqui ela me esclarece, ó, a frase, aquilo que mais amo é aquilo que é eternamente oculto. Aquilo que mais amo é o que é aquilo eternamente oculto. Aquilo que está dentro de nós, né, professor, que a gente tem que florescer em nós mesmos. Isso que eu falei também, eu não inventei isso, faz parte da ciência iniciada das idades. Ninguém vai nos ensinar a verdade, ninguém. Não existe, por exemplo, a pessoa pode dizer, um dia um mestre vai me ensinar a verdade. Não é verdade, isso não corresponde. Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo. O mestre mostra o caminho. O professor falou, Jesus mostrou o caminho. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Ele diz que somente através dele a gente podia atingir o Pai. Mas ele não ensinou para nós o que é Pai. Nós temos que entender o que é o Pai Celestial. Exatamente. Através do nosso próprio esforço. Né? Muito bem, professor. Chegamos no nosso limite de horário. Eu quero agradecer primeiramente o professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe aqui para a gente hoje, agradecer o Catira, agradecer ao público, o pessoal que nos prestigiou, e sempre lembrando que o programa fica gravado, quem puder assistir ao longo da semana, assista e prestigie o canal, porque aí fortalece o canal para que a gente sempre traga conhecimento aqui para todos. Eu quero desejar boa noite a todos, professor Walter, Catira, desejar a todos que nos assistem um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal, um bom restinho, né, de sábado aí para todo mundo, desejo um bom domingo e nos vemos na próxima semana. Até lá e boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos aqui novamente sábado
Saúde que vem. E fiquem, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.